Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Conta Outra Investe e hoje eu já vou começar com uma pergunta aqui para vocês que é a seguinte. Vocês sabem quanto vocês precisam ter de dinheiro guardado, investido, para que vocês consigam alcançar a tão sonhada, famosa independência financeira? A gente fala muito, né, sobre conseguir conquistar essa liberdade financeira, né, um dia poder parar de trabalhar ou então pelo menos minimizar a carga horária de trabalho e poder desfrutar aí de tudo que a vida tem para nos entregar, família, amigos, hobbies, ter mais tempo para fazer o que bem entender. Só que poucas pessoas falam sobre o quanto de dinheiro realmente você precisa ter guardado para suprir esses seus desejos, essas suas vontades. Então hoje eu vou apresentar esses números para vocês, tá? Tudo que eu vou passar aqui, esses ensinamentos, é com base num livro que eu li no meu carnaval. Vou mostrar aqui para vocês. Carnaval tranquilo, né? Esse livro aqui, A Arte de Gastar Dinheiro, do Morgan Housel. Eu, particularmente, gostei mais do livro anterior deles, que é A Psicologia Financeira. Um livro excelente, indico muito a leitura, mas desse livro aqui também deu pra gente tirar bons ensinamentos, e esses ensinamentos eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, tá? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente aqui ao longo do que eu for falando para vocês? Eu vou apresentar os passos para a liberdade financeira, né? Todo o trajeto que a gente precisa passar para atingir essa tão sonhada liberdade financeira. E ao longo desse meu vídeo, vocês vão tentando enxergar da onde vocês saíram, onde vocês se encontram hoje dentro desse espectro e, consequentemente, vocês tentem determinar aonde vocês querem chegar. Por que eu estou falando isso? Por que isso é tão importante, tá, gente? Porque quando a gente não delimita, né, um objetivo, um lugar para se chegar, uma linha de chegada, qualquer coisa serve pra gente. Ou pior, a gente fica correndo atrás, né, dessa busca incessante por dinheiro e nós nunca ficamos satisfeitos porque nós não temos uma linha de chegada, né? Quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar basta ou nenhum lugar será o suficiente. E isso, consequentemente, acarreta uma série de problemas pra gente, né? Quantas histórias nós já não ouvimos por aí, né? De pessoas que perderam a família, perderam os amigos, já não estão mais próximos dos filhos, do esposo, da esposa, por conta dessa busca incessante de encontrar algo que muitas vezes a maior parte das pessoas não sabe o que é. Então hoje eu quero auxiliar vocês a estipular essa linha de chegada com base, obviamente, nas suas características de vida, tá? Então é muito importante a gente delimitar esse ponto de chegada para que a gente consiga definir esse nosso objetivo. E por quê? Porque quando a gente sabe onde nós queremos chegar, fica muito mais fácil, primeiro, nós desenharmos quais serão os passos passo a passo, né, para atingir esses objetivos, e nós também conseguimos equilibrar melhor todos os pratos que são importantes, né, ali que regem a nossa vida. O tempo, a família, os amigos, os hobbies, tá? E aí, gente, como eu comentei, nós temos espectros da liberdade financeira. Então, o primeiro ponto aqui que vocês têm que ter em mente é onde eu estou hoje. Quando a gente olha para o nível que o Morgan Housel determinou, que vai do 0 até o 3, ele está falando ali de um espectro de dependência. Então, se você está dentro de um desses 4 níveis, você está ainda dependente de alguém. Seja dependente dos seus pais, seja dependente de qualquer outro familiar, seja dependente do governo, tá? Então, aqui você não consegue andar com as suas próprias pernas. Você não tem nenhum dinheiro em reserva, caso aconteça aí algum imprevisto na sua vida, você não tem de onde tirar. E você, consequentemente, está sempre precisando de alguém para suprir as suas necessidades, o seu custo de vida, tá? Seja com uma mesada, seja alguém pagando as suas contas, seja o governo te dando algum auxílio. Esse aqui é o primeiro espectro que a gente fala que é o espectro da dependência, certo? Quando nós vamos para o segundo espectro, a gente já começa a entrar no espectro da segurança. O que significa isso? Significa que você não é mais dependente de ninguém, você já tem ali o seu dinheiro, você está trabalhando, você consegue arcar com os seus custos de vida, e à medida que você vai chegando ali no nível 7, você começa já a ter algum nível de segurança, ou seja, alguma reserva financeira investida, que caso algum imprevisto aconteça na sua vida, você não vai ficar ali, voltar para um nível de pobreza, né? Você não vai passar fome no dia seguinte. Perdeu o emprego hoje, amanhã você já não tem mais como pagar o seu almoço, a sua janta. Não. Você já tem um valor ali suficiente para segurar 1, 2, 3 meses, às vezes, de uma situação onde você não está recebendo uma renda, para que você possa se reorganizar na sua vida, tá? O ponto 7, tá? O nível 7, ele é um nível de virada. A partir do nível 7, quando você já consegue ter pequenas surpresas aí ao longo da sua vida e conseguir arcar com essas surpresas,
A partir desse nível, aí sim a gente começa a falar de um nível de liberdade realmente, tá? Por quê? Porque quando a gente chega no nível 8 até o nível 11, nós já estamos falando que você está conseguindo ter uma reserva de valor que vá suprir parte das suas necessidades mensais. Ou seja, você já conseguiu construir um certo patrimônio e a partir do rendimento desses patrimônios, você já consegue muitas vezes pagar metade, por exemplo, do seu custo de vida. Então, vamos supor que você tem um custo de vida de R$ 5.000 por mês, você já tem ali a partir dos rendimentos, né? Então, sem mexer no patrimônio construído, só com os rendimentos, bancar 50% hoje do seu custo de vida, 60% do seu custo de vida, e isso começa a te trazer algumas liberdades, né? A liberdade de poder falar não, por exemplo. Falar não para um emprego que você não gosta, pedir demissão de um emprego que te faz mal, né? Trabalhar com pessoas que te fazem mal. Então, essa liberdade, ela começa a aparecer a partir desse nível 8. Você já tem ali um certo patrimônio construído que te dá essa permissão, que te permite a falar não, tá? Fazer mais as coisas que você quer e não as coisas que você precisa. Até o nível 7, você ainda precisa fazer determinadas coisas, trabalhar em certos lugares. Você não pode ainda se dar ao luxo de, sabe, mandar aquele chefe lá para casa de não sei aonde. Você ainda precisa disso. A partir do nível 8, não. A partir do nível 8, você começa a construir um certo patrimônio, né, e a rentabilizar esse patrimônio, e pode mandar o chefe lá para casa de não sei onde e escolher um outro lugar. Você não vai ficar passando necessidade, porque o que você construiu já está arcando com 50%, 60% de tudo aquilo que você gasta no mês a mês. E aí, quando a gente passa pro nível 12, de fato, aí sim a gente começa a falar de independência financeira. Quando a gente fala do nível 12 ao nível 15, aqui nós já estamos falando que o que você conseguiu construir te permite a ter total liberdade de escolha do que fazer com o seu tempo e com o seu dinheiro. O que você construiu não banca mais só metade do seu custo de vida. Ele banca todo o seu custo de vida, mais os seus luxos, as suas vontades, de acordo, obviamente, com o seu estilo de vida, com a sua estrutura familiar. Se você tem mais filhos, se você tem menos filhos, esse valor vai ser diferente, obviamente. Mas quando a gente chega aqui, a partir do nível 12, aí sim nós estamos falando de uma vida muito mais livre e independente. Independente de quem? Independente de pais, de familiares, de governo, de empregos ruins, de chefes babacas e por aí vai, tá? Agora, quais são os valores para que a gente consiga chegar num nível de independência realmente? Como eu comentei, cada um vai ter um valor específico, porque as características familiares mudam, né, de um núcleo para outro. Mas, basicamente, qual que é a conta que a gente tem que fazer, que eu sugiro que vocês façam, e aí de acordo com o que vocês desenharem de objetivo para a vida de vocês, tá? Peguem o valor mensal que vocês querem ter, tá? Pensem que vocês vão parar de trabalhar, ou que vocês vão diminuir muito o ritmo de trabalho, e que vocês querem que os rendimentos que vocês obtenham dos seus investimentos, do seu patrimônio construído, arcará com todo o seu custo de vida, mais os seus luxos, as suas vontades, tá? Então, vamos supor que esse valor seja R$ 5.000 por mês. Você vai pegar esse valor e você vai multiplicar por 250, tá? É uma regrinha bem básica que a gente utiliza no mercado financeiro, essa multiplicar por 250. Tem alguns que fazem por 120, por 200, mas o 250 ele é um número mais conservador, porque ele parte do pressuposto que anualmente você vai usar até 4% do seu patrimônio total para arcar com todos esses luxos, custos e etc., tá? Levando em consideração que você não utilizará todo o rendimento dos seus investimentos para isso, né? Até porque o seu dinheiro, ele tem que perdurar, né? Esse patrimônio construído, ele tem que perdurar por 20, 30 anos, sem que ele seja consumido pela inflação, por você usando esse dinheiro, obviamente, e até por questões macroeconômicas, enfim, guerras, crises que podem aparecer e podem, às vezes, trazer uma oscilação maior para o seu patrimônio. Então, os 250 já traz uma segurança maior de que o valor que você terá guardado realmente poderá te suprir por anos a fio, tá? Então, vocês peguem esse custo mensal e vocês multipliquem por 250. Esse é o valor que vocês precisam ter investidos, tá? Então, se for R$ 5.000 por mês, vocês terão que ter R$ 1.250.000 investidos,
vamos colocar aí numa Selic que seja, tá? Independente de qual seja o seu perfil de investidor, vamos colocar no mínimo no rendimento da Selic, que hoje, em março de 2026, está em 14,75, tá? Maiara, 5 mil reais é muito pouco para mim, eu quero 10 mil reais por mês. Tudo bem, então vamos trabalhar para buscar os 2 milhões e 500. Maiara, 10 mil reais é muito pouco para mim, eu sou pai, a minha mulher não trabalha e eu tenho 3 filhos, então eu preciso de 30 mil reais por mês. Ok, então você vai trabalhar para guardar 7 milhões e 500 mil. E assim você terá, só dos seus rendimentos, só utilizando 4% do seu patrimônio total anual, 30 mil reais por mês para você usufruir, arcar com seus custos de vida. Maiara, é mais ainda, eu quero muito mais, eu quero 100 mil reais por mês. Eu acredito que eu sou capaz de conquistar tudo isso, tá bom? Então trabalhe para ter 25 milhões de reais investidos, para que utilizando apenas 4% do seu patrimônio, você consiga usufruir aí de 100 mil reais por mês. Aqui, gente, é muito importante vocês serem muito sinceros, tá, com vocês, de onde vocês estão e onde vocês têm capacidade para chegar. Eu sei que é difícil, né, falar isso, deixa eu até falar aqui direto, trocar a tela para falar direto com vocês. Eu sei que é difícil falar sobre capacidade, mas eu vou colocar da seguinte forma. Eu gostaria de ter o dinheiro que o Elon Musk tem. Eu acredito que isso será possível? Sinceramente, não. Adoraria. Mas eu não acho que vai ser possível. Então, eu preciso ser muito sincera com as minhas capacidades e com os sacrifícios que eu tenho feito hoje na minha vida, que vão ditar aonde eu vou chegar daqui 20, 30 anos. Né? O quanto de patrimônio eu vou conseguir realmente guardar daqui 20, 30 anos. Tá bom? Então, sejam muito sinceros com vocês. E a partir, obviamente, da definição desse objetivo, vocês comecem a definir os passos para se atingir esse objetivo. Tá? Vai ser fazendo uma renda extra, mudando de emprego, vai ser vendendo alguma coisa na internet, ou às vezes não, às vezes você já trabalha num lugar maravilhoso e você tem os seus bônus que são maravilhosos, então tá bom, então isso pode ser o suficiente, mas não é a realidade da maior parte dos brasileiros. Né? A maior parte dos brasileiros vão precisar buscar se profissionalizar, buscar uma renda extra, vender na internet, trabalhar de Uber, vender bolo de pote, seja o que for, entendeu? E aí, consequentemente, conquistar esses objetivos dentro da realidade de cada um, compatível com os sacrifícios que vocês estão dispostos a fazer hoje para atingir esses objetivos no futuro, tá? Então é isso que eu peço para vocês. Assistam novamente o vídeo, qualquer coisa, para conseguir enxergar ali no detalhe dos slides que eu passei qual nível vocês estão hoje e determinar aonde vocês querem chegar. Com isso determinado, sabendo o ponto de partida e pelo menos um ponto de chegada, desenhar esse passo a passo, ele é muito mais fácil, tá? E é óbvio que traçar um objetivo não significa que você chegou na linha final, mas vai te dar a liberdade de poder escolher se você quer continuar trabalhando porque você gosta ou simplesmente você não trabalha, tá? Ou porque é melhor trabalhar porque gosta ou porque precisa? Porque gosta, né? Então, te dá liberdade de escolha conseguir atingir esses objetivos. Então, sejam sinceros, criteriosos nessa definição. E eu espero que isso auxilie vocês a chegar mais perto desse objetivo, tá? Um último ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, um ponto de atenção, tá? Maiara, tá bom, eu quero ali guardar 2 milhões para poder viver a minha vida, 2 milhões vai me dar algo próximo de 10 mil reais, e é isso o que eu quero. Eu preciso guardar 2 milhões, como é que eu vou conseguir fazer 2 milhões? Na verdade, não. Porque quando a gente fala de investimentos, nós estamos falando que nós vamos colocar o nosso dinheiro para render e através da beleza maravilha dos juros compostos, esse dinheiro vai fazendo novos dinheiros, certo? Então, eu vou dar um exemplo real de uma cliente minha. Tá, eu tenho uma cliente que os primeiros 100 mil reais dela foram muito difíceis. De todo mundo, os primeiros 100 mil reais são muito difíceis, porque basicamente ele depende única e exclusivamente de você, do seu esforço, do seu trabalho para você conseguir guardar 100 mil reais. Então ela trabalhava num emprego que não era muito bom, mas ela vendia coisa na internet, chegava a Páscoa, ela fazia coisa para vender na Páscoa, chegava Dia dos Namorados, ela fazia, tudo ela fazia. E ela pegava todo esse dinheiro de renda extra que ela fazia e ela colocava para investir. Ela não utilizava esse dinheiro para pagar conta, para fazer as coisas dela. Ela se apertava com o salário ruim que ela ganhava para pegar essa renda extra e colocar para investir, para trabalhar por ela e ela poder atingir os objetivos dela. Ela demorou 8 anos para conseguir bater 100 mil reais. Agora, quando ela bateu 100 mil reais em 8 anos, ela demorou apenas 3
para atingir 1 milhão. Por quê? Porque quando a gente chega nos 100 mil reais, os juros compostos, eles começam a fazer muita diferença, tá? Então, consequentemente, o tempo investido para se atingir 1 milhão, ele é muito menor. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Foquem nos primeiros 100 mil reais. Vão atrás de renda extra, se virem, se matem nesse começo, atinjam os seus primeiros 100 mil reais. Que a partir daí, investindo bem, isso eu ensino em outros vídeos, né? Explico as diferenças de investimentos, os riscos, as possibilidades, enfim. Investindo bem, o 1 milhão, ele é uma consequência, tá? Os primeiros 100 mil são difíceis, mas o 1 milhão a partir disso é uma consequência inevitável, tá? Então nada disso é impossível, mas é óbvio que depende de sacrifícios. Se vocês querem se aprofundar um pouquinho mais em tudo que eu passei aqui para vocês, inclusive o que está ali em cada nível, né, do espectro da liberdade financeira, tá aqui de novo o livro para vocês, do Morgan Housel, tá? A Arte de Gastar Dinheiro. Mas, novamente, indico muito a leitura de A Psicologia Financeira, também do Morgan Housel, que é ainda melhor do que esse livro, tá? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha auxiliado vocês, trazido uma clareza maior de quais os números exatos, né, que vocês precisam ter, o próximo, pelo menos, para atingir esses objetivos. E nós nos vemos na próxima. Um beijo e até lá!